Como eu falei, a gente vai analisar os dados do censo do querido diário. Então, lá no o censo, ele está em um repositório, ele tem essa e tem algumas issues. Aí deixa eu mostrar a cara do GitHub, que a gente falou tanto. E aí falando que o GitHub é um dos repositórios possíveis, é o mais popular, mas existe o GitLab, enfim, existem outras plataformas, outros repositórios de código. O Censo é um projeto de código aberto, né, como todo querido diário, e aqui nessas issues são algumas questões pendentes que a gente quer resolver, que precisa ser resolvidas. Então, para essa análise, a gente pegou essa issue 56 e vamos fazendo, né? A ideia dessa issue é um levantamento de quantos municípios possuem mais de uma fonte de publicação de diário oficial e quantos possuem apenas uma fonte. Né? O conjunto de dados está disponível dentro do site do censo, do mapeamento. Lá no repositório tem dizendo direitinho como baixar os dados e onde encontrar o dicionário, enfim. E daí a gente pegou os dados, como é que a gente faz a análise? Como eu faço a análise? Geralmente eu olho para esses dados e faço questionamentos. O que é que eu posso tirar? Quais são as perguntas que eu quero fazer? Quais são as respostas que eu espero ter daquele conjunto de dados? E daí eu listei 7 perguntas. Né? Quantos municípios não possuem nenhuma fonte de publicação eletrônica? É a primeira. Mas aí a gente lista as perguntas e vamos trabalhando, vamos olhando para esses dados, explorando esses dados para tentar encontrar a resposta. Pode ser que a gente não encontre uma resposta, mas aí a gente precisa analisar os dados e não ter resposta é uma resposta, sabe? Depois, durante a análise de dados, a gente não encontrar a resposta porque a gente não tem dados consistentes ou porque a gente identificou que não há alguma que não tem porque às vezes a pergunta é meio uma hipótese, né? A gente já faz a pergunta afirmando. É super válido. E então eu fiz aqui, importei, né, a biblioteca Pandas. Esse notebook, ele está disponível no repositório da Open Data Day em Recife. O link está aqui na descrição. Então, quem quiser abrir lá para ir acompanhando também. Importei o Matplotlib, que é uma biblioteca para visualização de dados. E Júlio eu não estou vendo ninguém não, tá? Eu só estou vendo o notebook. Então, vamos conversando. Pode abrir o microfone aí para a gente ir conversando. Vai, pode continuar. Eu deixei o link rolando aí. Ai, massa. Aqui, eu estou fazendo... Deixa eu rodar aqui. Peguei esses dados, né, base mapeamento.csv, estou lendo eles e vamos dar uma olhadinha nesse conjunto. Estou importando esses dados para um dataset pandas, né, importando esse CSV. Quando o CSV é grande, esses métodos, né, RED e tudo mais, se tornam bem úteis, né, porque a gente não quer ver tudo. Isso, porque esse conjunto de dados, ele tem 300, 400 linhas. Às vezes a gente pega conjunto de dados com, sei lá, centenas de milhares de linhas. E aí o RED, ele sempre vai retornar 5 amostras. Se você quiser mais, sei lá, quero 20, bota o 20 aqui dentro e ele vai retornar 20 linhas desse dataset. As 20 primeiras, né? Como tu explicou. Aí o legal é ver quais são... Começar a explorar, né? Ver coluna, ver o que é que tem de dados aqui dentro. Aí que eu tenho município, código de IBGE, fontes de publicação de diários oficiais, qual é o tipo desse arquivo do diário. E tá, eu posso ter algumas dúvidas
né? Porque às vezes os dados, as colunas não são tão semanticamente relevantes, né? O título dessas colunas. E daí uma coisa super importante para conjunto de dados abertos é a documentação deles. E a gente tem o dicionário de dados, que é como a gente costumeiramente usa. A gente vê que ele é basicamente explicando o que é que cada campo representa, né? Que o campo tem um título, sei lá, IBGE 7. Para mim não faz muito sentido IBGE 7, mas aí aqui tem informando que é o código do IBGE mais o dígito verificador, tem o tamanho do campo, aqui o tamanho máximo do campo, e também os valores permitidos. Porque, às vezes, como nessa coluna aqui do ISO Online, que ele identifica a publicação de diários oficiais em meio eletrônico e indexado na internet, os valores que eu vou encontrar lá no conjunto de dados é 1, 2, 3. E aí, na documentação, ele me diz qual é a equivalência, né, para esses valores. Então, sempre que pegarem um conjunto de dados para ler, procura a documentação dele, procura o dicionário de dados, para que porque isso influencia bastante na nossa análise, para a gente fazer análises enviesadas ou análises que não tirar conclusões falsas, né? Não verdadeiras, porque a gente acha que o dado é uma coisa e, na verdade, o dicionário de dados está dizendo que é outra, aquela coluna, o significado daquela coluna. E se alguém tiver pensando em publicar dados, né, lembre-se de botar um dicionário de dados, porque tá vendo que se a gente pega uma coluna ISO Online com valores 1, 2, 3, a gente não vai ter como saber o que é, se você não colocar. Então... Exato. Por favor, publicadoras. Façam isso. E também, eu estou mostrando aqui a versão em PDF, mas também tem a versão legível por máquina, tem um JSON, que aí a gente usa... eu sou publicadora de dados, trabalho numa instituição pública, e o JSON, para mim, eu uso como a primeira verificação de qualidade dos dados, que às vezes eu faço a extração do banco, o conjunto é muito grande, eu não vou ficar olhando as linhas, né? E daí eu uso uma biblioteca que faz o cruzamento de tipo de dado, valores permitidos, com aquele CSV. É bem útil. Para mim, como publicador, enquanto publicadora, e também para quem está consumindo esses dados, é super útil. E aí, tá. Aí aqui, a gente vai começar o pré-processamento, que é explorar mais um pouquinho esses dados e fazer alguns ajustes para facilitar na nossa análise. Aqui, nessa leitura aqui, não dá para ver, mas deixa eu botar uma célula. Ver. Medo, botar uma célula. Ao vivo. Vai dar tudo errado. Municípios. Porque aqui a gente começa a ver... A gente fez uma coisa aqui, que é mudar o tipo de dado, né? Mas aí a gente está mudando o tipo de dado por quê? Cadê o info que a gente não puxou? Tá vendo? Eu não vi a tua... O info tá aí, pô. Tá aqui e tá lá embaixo. A gente já começou. A próxima célula é o info. A gente tira o info daqui. Enfim, mas aqui o info é muito importante dar uma olhadinha para a gente saber, porque a gente fez a leitura. Ótimo. Mas aí, para a gente conseguir manipular esses dados, a gente precisa que essa data aqui, por exemplo, o Pandas entenda que é uma data e não que é um texto. Que esse non aqui também seja um campo vazio e não um texto com a palavra non. E aí o info ajuda a gente a descobrir isso. Porque, vê, aqui mesmo ele está dizendo que a fonte 2, que eu estou vendo que tem um monte de non, ele está dizendo que não existe valor não nulo. Ele está dizendo que
as 326 linhas desse dataset, da coluna 1, são dados não nulos. Ou seja, esse nome aqui está sendo lido como uma palavra, e não como um valor faltante, né? Um valor branco. Isso. E daí, tá. Aqui a gente... tô vendo, é porque eu não tô girando as células, né? Quanto mais melhor. Quanto mais melhor. Algumas colunas... então, aí a gente vai... A primeira ajuste que a gente vai fazer é isso. Adequar o non como um valor faltante. E é isso que a gente está fazendo aqui. Municípios, e aí dentro, ao invés de a gente identificar só uma coluna que a gente quer fazer a alteração, a gente está fazendo a gente está informando várias, de uma vez só, em uma lista. E aí precisa, por isso esses colchetes aqui, é uma lista, identificando uma lista. E aí a gente quer que todas essas colunas aqui, elas substituam, que é o que o replace faz, substitua o non, palavra, por non-objeto, ou seja, um dado faltante. Vamos rodar ele aqui, não tem nenhuma saída. A gente, como o Júlio falou, a gente substituiu porque a gente fez a atribuição aqui com esse símbolo de igual. Então, se a gente só tivesse rodado sem atribuir a esses índices, ele não ia substituir dentro do dataset. E tá, aí a gente vê aqui que existe 4 colunas com fontes de dados. Para ser mais fácil, é uma decisão de análise, né? A decisão dos programadores que fizeram, que no caso eu e Júlio que fizemos isso aqui. A gente resolveu juntar tudo em uma coluna só, juntar todas as fontes em uma coluna só e separar cada link por uma barra vertical. A gente está fazendo isso com essa função Python. Estabelecemos uma lista vazia e então, estamos olhando dentro de cada linha, dentro de cada linha, a gente está lendo coluna e valor. O nome da coluna e aí isso. E aí, se o valor não for nulo, a gente inclui esse link dentro dessa lista vazia, dessa lista de um por um, né, que vai juntando no final. E retornar uma barra vertical com os valores que já está lá, porque imagina que a gente tem 4 colunas, então ele está lendo coluna por coluna e linha, né, de cada linha. E está juntando, alimentando esse array vazio. Eu vou chamar de array porque eu estou pensando, a palavra lista não está vindo no começo, não está vindo de cara. Juntando essa lista vazia. E aí ele diz, bota uma barra sempre que tu for colocar um novo link. É isso que ele está fazendo. E aí, o resultado isso é a função, a gente escreveu a função, a gente está aplicando essa função aqui, criando uma coluna nova chamada fontes e aplicando, e essa coluna vai ser preenchida aplicando essa função nas colunas, fonte 1, 2, 3 e 4. A gente está usando o apply, que Júlio mostrou, e aplicando a max1, ou seja, as linhas, né? Aqui é o nome da função, concatenate value fontes, e a linha, e vírgula, e qual é o eixo que a gente está aplicando, que o eixo 1 é a linha. E aqui embaixo a gente está só mostrando, para que fique ilustrativo, né? Uhum. Aqui a gente pega, aqui nesse daqui, dá para ver, que tem dois links, e os links separados por uma barra vertical.
Esses primeiros, eu acho que todos eles só têm uma fonte. Essas Acho que é primeiras só esse. linhas. Esse é o Só primeiro isso. mesmo. Massa. Além de concatenar, a gente vai criar uma nova coluna, que é quantidade de fontes. Porque mais para baixo, vocês viram que a primeira pergunta era: quantos municípios têm só uma fonte de publicação? Aí, então, para eu conseguir responder essa pergunta de forma fácil, mais rápida, a gente resolveu criar uma coluna, uma nova coluna, com o valor, com a somatória da quantidade de fontes daquele município. Então, que a gente chamou de fontes QTD. Ô, Ana, rapidinho. Tem como Oi, tu dar um zoom? Que tenho. o pessoal tá mencionando que tá um pouco difícil de enxergar. Melhorou? Aqui tá bem melhor. Fala aí nos comentários se precisar de uma fonte maior. Então, a gente criou uma coluna nova, fontes QTD, e aí o que foi para o preenchimento dessa nova coluna, o que a gente fez? A gente olhou para a coluna fontes, que a gente acabou de fazer, né, concatenando todos os links dentro dela, e está contando a quantidade de barra vertical. Por quê? A separação de cada link é uma barra vertical. Ou seja, se eu contar a quantidade de barras verticais, eu vou saber quantos municípios, quantas fontes eu tenho a mais do que a fonte principal de publicação. E aí é por isso que a gente soma o mais um aqui. Porque essa barra vertical ela só vai aparecer a partir da segunda fonte. Né? Então, só contar as barras a gente ia perder a fonte de publicação principal. Com esse exemplo aí embaixo fica bem claro, dá pra ver isso. Dá pra gente enxergar esse que a Ana acabou de explicar. A gente colocou esse exemplo aqui de alguns municípios, e aí como o lock é o índice, né? Vocês viram como quando a gente lê o dataset, ele atribui um índice numérico a cada linha. E aí a gente foi lá, dando uma catada para trazer esse exemplo. Esse município aqui, ó, Aracaju, ela tem só uma fonte de publicação. Brasília tem 2. Cuiabá tem 3. Cuiabá que nem Recife. E aí, por esse pré-processamento que a gente acabou de fazer, a gente não vai mais usar as colunas fonte 1, 2, 3 e 4, porque a gente já concatenou os valores dela na coluna fontes. Então, a gente vai dar um drop nessas colunas, vai reduzir o dataset. Dar o drop, a gente vai tirar, vai excluir essas colunas do nosso conjunto de dados inicial. E aí, ó, como ficou ele. Eita, começaram uma reforma aqui. Dá para ouvir o bate-bate? Rapidinho, pensei que tava batendo na porta. Não, tá batendo. Tá baixinho. Aqui, bom. E aí tá, vocês veem que aqui não tem mais as colunas fonte 1, 2 e 3, tá vendo? Mas tem as colunas novas que a gente acabou de atribuir. Fontes e quantidade de fontes.